Desde que me lembro que sinto que nunca pertenci 100% em algum lugar. O meu nome é Ness, sou performer, singer e songwriter. Quando era criança, os meus pais separaram-se e ia passando o meu tempo entre duas periferias, Mercedes e Odivelas. Também a minha atração ia navegando entre homem e mulher, a binariedade que me era impingida, até me aperceber que até a minha própria identidade, que era binária, não correspondia como eu me sentia. Mesmo em casa, nos meus dois seios, sendo eu uma pessoa birracial, era catalogado como uma pessoa diferente da minha família branca ou a preta da turma. E no outro lado, era a sobrinha que haja branca e não sabe crioulo. E com o passar dos anos e com o blackfishing evoluindo, o meu corpo foi se tornando cada vez mais ambíguo. Tenho em memória ouvir em criança aos fins de semana a minha mãe a passar a ferro enquanto ouvia VH1, ou o meu pai aos sábados na rua a limpar o carro com Simple Red ou Lighthouse Family a tocar alto nas colunas, e noutros momentos em que ele fazia-me prestar atenção às letras das músicas e discutíamos sobre as lições que elas tinham. São as memórias que me faziam perceber o quanto eu amo como a música me faz sentir. Sempre senti que observava e pensava muito sobre os sentimentos e a ordem de como as coisas aconteciam para chegar até aquele momento. Então eu sentia a necessidade de fazer música para conseguir me entender melhor e aos outros. Comecei por escrever poemas e na altura havia uma igreja evangélica na minha zona que por €1 por mês podia ter explicações. E houve um dia que começaram a haver aulas de guitarra. Eu fui a uma aula, decidi pegar nas bases que o professor tinha dado naquele dia e fui aprender o resto no YouTube. Ao início tinha dificuldade em escrever sobre os meus problemas, negava um bocadinho as coisas más que tinham acontecido comigo, sendo ainda tão novo, mas apesar disso sempre senti que a música era uma cura para mim. Em 2017 saí de uma relação que me pesou bastante na altura e comecei a frequentar a casa de uns amigos meus rappers da minha zona, que tinham um estúdio, e ia fazendo backs para eles e após ter ficado 3 anos sem fazer música, foi refreshing e deu-me vontade de escrever novamente. Entrei na Troublemaker Records nesse ano mais tarde e comecei a construir um projeto de música juntamente com o Phoebe, e quando demos por nós já estávamos a dar concertos. A partir do momento que voltei a meter na cabeça que era o que eu ia fazer, começaram a surgir oportunidades e boa sorte. Senti que era o destino a sorrir-me novamente. What is my story? Is it the life I didn't use? The self-thought when it was in bloom. What is my story? The mirror cracks in how I love. My ability to not receive more, even when I want. Às vezes tenho dificuldade em olhar para mim como artista porque vejo o que faço como um constante diário da minha vida. Então o poder de acabar uma música e ter um closure ou um more understanding do que aconteceu fazia-me perguntar o que é que eu pretendia retirar daquilo, que objetivos é que tinha, o que quero alcançar, mas por vezes lembro-me de quão importante seria para a criança que eu era ter alguém com quem eu me pudesse identificar, que bluntly dissesse e assumisse a pessoa que sou hoje e falasse abertamente sobre aquilo que eu sinto, por mais certo que seja a situação. E talvez assim, quando eu prestasse atenção às letras como o meu pai me ensinou, não me sentiria tão estranho, fora do normal ou apenas só.